o valor da família, a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar e entre o casal. Uma mensagem para cada um de nós nessa ocasião, nos mostrando, irmãos, nos ensinando um pouco mais de como trazer para as nossas famílias as virtudes celestiais. Hoje, prezados irmãos, estamos passando por dias difíceis e muitos são aqueles que eu vejo jovens comentando, pessoas de idade, falam, né, tem o hábito de falar assim: nossa, esse mundo está perdido, esse mundo está no final dos tempos. É coisa que a gente não acredita que seria possível e está acontecendo. O mundo não é um bom local. Nós vemos as pessoas fazerem isso. Só que aqui precisa ser respondida uma pergunta que poucos são aqueles que se fazem. Os irmãos acham que lá no reino das trevas, o inimigo olha para o outro e fala: ô inimigo, vem cá. Prepara para nós aqui 20 policiais corruptos aí para nós colocarmos lá no mundo. Os irmãos acham que é assim que funciona? Porque parte da sociedade, prezados irmãos, negam a sua responsabilidade para manter famílias que formam pessoas de bem para a sociedade. O inimigo não chega lá no seu reino imundo lá, irmão, e fala assim: ó, fulano, vamos preparar aqui 40 políticos corruptos para jogarmos lá no Brasil, lá para o lado do Ceará, para Curitiba. Nós não vemos, não é assim que acontece. Policiais corruptos, prostituição, ódio, ganância, corrupção. Isso, prezados irmãos, é formado nos lares, lá nas nossas casas. Espero que não de nenhum dos irmãos aqui, nem na minha, mas é dentro de lares, é dentro de famílias mal estruturadas. E as pessoas se negam a olhar esse defeito. E isso, irmãos, é um problema que precisa ser resolvido. Mas como que essa situação pode ser resolvida, prezados irmãos? Nós temos hoje, irmãos, tabacaria, fumo, vício de cigarros, prostituição. E o vício da prostituição, que leva à destruição de lares, de famílias, de casais. Nós temos o álcool, que destrói vidas, destrói emocional, destrói a personalidade de homens sérios e mulheres decentes. Apodrecem o espírito das pessoas. Nós temos, irmãos, as drogas, que destroem o mais perfeito ser humano. Ele converte o mais perfeito ser humano, as drogas, irmãos, a um lixo humano. Nós temos, irmãos, o costume do roubo, do furto. E nós temos aquele mais sorrateiro ainda, irmãos, que está presente na vida de muitas pessoas: a fofoca, a mania de falar mal da vida dos outros. Como que se resolve essa situação, irmãos? Como que isso é resolvido? Existe uma maneira? Porque nós vemos o mundo inteiro tentando pregar o nome de Jesus, tentando falar que Jesus é amor, é paz, é união, que a família é o maior bem de Deus. Mas por que não se resolve isso? Droga, prostituição, álcool, roubo, assassinatos. Por quê? Porque está diretamente ligado à espiritualidade. É por isso que o boletim fala: família sem religião. O papel da religião é religar o homem ao seu Criador. Jesus, ele nos deixa claro, quando sobe aos céus, irmãos, a promessa de um grupo religioso que religaria o homem ao seu Criador. Não se resolve, irmãos, o vício da fofoca com conselhos. Não se resolve o vício da fofoca, do tabaco, da prostituição, do álcool, das drogas, com conselhos, com remédios, com conversa fiada. Se resolve através do poder da oração, porque está diretamente ligado à espiritualidade do Filho de Deus. Está diretamente ligado à espiritualidade. E isso, irmãos, é uma realidade. E aqui cabe uma pergunta: que tipo de ser humano o senhor cria na sua casa? O senhor forma na sua casa? O seu filho sabe orar? Ele sabe falar com Deus? Ele sabe invocar o santo nome de Deus, do seu divino Espírito, o nome de Jesus, o nome de Maria Santíssima, o nome da Santa Vó Rosa e o nome do Santo Irmão Aldo, para estar com ele, para exercitar um relacionamento espiritual com esses santos? Ele tem essa condição? Porque, irmãos, inimigo não abre as portões do seu reino imundo e joga nessa terra tudo quanto é tipo de corrupto, de bandido, de prostituição, Não, ele não faz isso.
Isso é formado dentro de lares mal estruturados, que permite que espíritos que pertencem ao reino dos mortos, e assim são chamados espíritos que perderam sua salvação, se associem a eles. Olha o que nos diz, irmãos, São Lucas, registrado lá no capítulo 11. Olha só o que ele nos fala em relação à espiritualidade. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos. Ou seja, ele vai procurar melhores paragens. Procurando descanso e não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando ele chega, ele encontra o quê? A casa varrida em ordem. O que é a casa, irmãos? É o espírito. É um espírito de pessoas que estão aqui nesse mundo, vivendo as suas vidas instante após instante. E quando ele chega num espírito, irmãos, numa pessoa viva, que tem certos hábitos, mas encontra um lugar vazio, não tem ocupação de espírito, ele vai e volta com outros 7 piores, para exercitar o relacionamento espiritual. Nós pregamos relacionamento espiritual com o reino de Deus, mas o fato é que existe relacionamento espiritual com o reino das trevas. Vamos nos recordar, irmãos, de uma mensagem sobre o tabaco da nossa missionária, que ela diz: a pessoa, irmãos, morre, como está dizendo aqui nessa passagem, ela perde a sua salvação com o vício do fumo, com o vício do cigarro. Ela vai e anda por essa humanidade em busca de quê? De tentar diminuir a abstinência dos seus vícios, porque o desejo acompanha o espírito que perde a sua salvação, porque ele viveu todos os dias da sua vida promovendo esses desejos, esse sentimento, executando esses sentimentos, essas vontades. Então, irmãos, quando ocorre a morte no seu corpo, morte é perca irreversível de sentimentos e emoções. O que resta nesse espírito? Os vícios que ele lutou nessa vida para formar traços de característica do seu espírito. Agora, ele não tem mais um corpo para diminuir a abstinência do vício do fumo, por exemplo. Ele quer fumar, e agora? Como é que ele diminui a abstinência, irmãos? É se associando com pessoas vivas que têm o mesmo desejo, e ambos podem se unir espiritualmente. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. E onde ele passa, irmãos, vai agregando atrás dessas pessoas legiões de espírito, que vai formando um perfil nessas pessoas que corresponde ao reino das trevas. É por isso que nós conhecemos, irmãos, pessoas que vieram nesta igreja uma única vez e falou: a partir de hoje eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não uso mais drogas. E ela foi liberta, ela foi curada, porque ela exerceu o seu relacionamento espiritual com o reino da luz. Quando ela saiu para fora desse salão, irmãos, quem acompanhou ele tem poder e autoridade para guerrear e expulsar espíritos imundos. E é por isso que a pergunta persiste. Lá nas nossas casas, nós ensinamos nossos filhos a orar? Nós ensinamos eles a serem pessoas de bem? Nós ensinamos? Mas pastor, peraí pastor, criar um filho dá tanto trabalho, e às vezes a gente está tão ocupado. A gente educa bem o filho, só que sabe o que acontece? A gente deixa ele ver tipo um desenho no celular. Nós deixamos ver um desenho no celular? Há poucos dias, a minha filha me pediu uma bolsa, e ela falou: eu quero a bolsa de tal. Ela falou o nome do desenho que viria estampado na bolsa. Eu falei assim: o que é isso aí? Ela falou: não, é um desenho que eu vi na internet. Os irmãos acham que não tem problema nenhum, né, irmãos? Nós pegarmos nossos filhos, nossas crianças, vamos deixar eles ver um desenho, deixa eles assistir lá. Porque ele está assistindo, ele fica quietinho e não dá trabalho. Essa é a mentalidade, irmãos, do ignorante, mas não pode ser a mentalidade de um apostólico verdadeiro. Aí ela falou para mim assim: eu não vou falar o nome porque é um desenho, não quero ninguém me incomodando depois. Tem um desenho tal, pai. Falei: vamos ver o que é isso. Entrei na internet, digitei o nome lá, irmãos. Aí apareceu o desenho: um vampiro, uma vampirinha, um desenho animado. Uma vampirinha, um lobisomem, uma múmia, e lá vai uns negócios. Aí eu fiz assim: peraí, pastor, é um desenhinho, e umas meninas bonitas, uma vampirinha bonitinha, e um lobisomem também bonitinho, educado, fino. Olha aí, pastor, não tem nada demais isso aqui não. Não tem não? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: existe lobisomem? Existe vampiro?
Existe tudo aquilo que está passando naquele desenho? Existe? Eu, particularmente, irmãos, eu não acho que exista nesse mundo. Mas, entenda bem, irmãos, não estou afirmando que existe ou que não existe. Eu estou dizendo, mas se existe, a qual reino ele pertence? Qual é o reino que pertence a esse desenho? Por mais que ele queira transparecer algo bom, qual é o reino que pertence? Mas aí, irmãos, os ignorantes falam assim, deixa ver ali, não tem problema nenhum. Não tem? Aí você pega a sua joia preciosa, o seu filho, e coloca ele, irmãos, para exercitar relacionamento espiritual com o reino das trevas, desde criança. E os espíritos vão, irmãos, ele está preocupado se é uma criança? Não, eles se apoderam, eles pegam, eles cativam, eles grudam esse espírito e se aprisionam. Aí a criança está com 8 anos, começa a falar bobagem. Está com 5 anos, filho, vamos na igreja. Não quero ir na igreja. É o poder das trevas envolvendo essa criança, cativando um espírito, porque o relacionamento espiritual é baseado em quê? Em seres que, se existirem, pertencem ao reino das trevas. São seres, irmãos, que se não existirem, pior ainda, está exercitando relacionamento com a mentira. E a espiritualidade, ela está sendo desenvolvida. Quando dá 10 anos, a criança, vamos para a igreja? Não vou, não quer. Aí quando dá 15 anos, o pai fala, eu não sei o que eu faço para educar essa criança, eu não consigo, ela não me escuta, ela não entende. O Senhor não ensinou ela a exercitar relacionamento espiritual com o reino da luz. O Senhor deu ela de presente para o inimigo fazer o que bem entendesse. Agora ela está possuída, ela está resgatada pelo reino das trevas. Porque foi esse o exercício espiritual que essa criança teve, desde a sua infância, desde o berço. É por isso que hoje nós vemos, mas o fulano, sou da igreja, só quer saber de tomar cachaça e de correr atrás de sexo, de bagunça e de putaria, desse tipo de coisa. Onde foi que eu errei? O Senhor errou porque o Senhor não ensinou ele o relacionamento certo, que é o relacionamento com os santos da luz, com o reino da luz, a unidade espiritual com Cristo, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Mas fulano está perdido no vício da bebida e da droga. O que nós fazemos para ajudá-lo? Irmãos, é preciso que ele abra seus olhos e veja a realidade, que a realidade é que a sua salvação, a sua reestruturação espiritual, nós estamos vivendo o tempo da regeneração. O que é regeneração? É restauração espiritual. Ela só se dá se aquele indivíduo aprender a orar. Não existe outro caminho para ele. Mas nós vamos orar aqui, quem crê em Senhor Jesus será salvo, você e tua família. Vai ser salvo, porque Jesus, irmãos, ele está aposto para atender a sua família. Mas é ele que precisa dar o primeiro passo, porque Jesus, ele está à porta e bate. Ele não arromba a porta, ele não derruba paredes para entrar no coração de um ser humano. Ele está na porta e bate. Compete a cada um de nós recebermos. Hoje nós temos crianças, irmão, nós temos jovens aí de 20 anos. Viu? Faça a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, porque... rapaz, não vou saber as palavras. Nós temos muitos jovens assim. E isso é perigoso. O mundo é um lugar, irmãos, pequeno e mal frequentado. Sabe por quê? Porque ele jaz no maligno. E a espiritualidade que o maligno solta nesse mundo, irmãos, não são coisas boas. Dias, irmãos, amargos estão por vir. Já vivemos dias difíceis. Ontem nós tínhamos um público aqui, hoje é outro público. Eu duvido se tem alguém aqui que queria que fosse dessa maneira. Duvido. Aí nós falamos assim, vai melhorar. Irmãos, pelo que eu conheço de espiritualidade divina com o reino dos céus, pelo que eu conheço de espiritualidade também dentro da doutrina que existe do reino, com o reino das trevas, eu não vejo condições de melhora. Eu vejo sim que nós podemos ter prosperidade, paz e harmonia em meio a esse mundo, mas o mundo caminha a passos largos para a perdição. E a culpa é de quem, irmãos? Nós formamos em nossos lares policiais. Se o Senhor vai lançar um policial na sociedade hoje, que tipo de policial o Senhor vai colocar na sociedade? Nós formamos em nossa casa pastores. Que tipo de pastor o senhor, a senhora forma em seu lar hoje? Nós formamos em nossos lares políticos. Que tipo de político nós formamos em nossos lares? É muito comum, irmãos, nós vemos coristas reclamarem do regente.
Apostólico verdadeiro não reclama de regente. Apostólico verdadeiro, ao invés de reclamar, irmãos, ele se pergunta: o que eu estou fazendo para ter um regente melhor? Nós vemos regente reclamando de músicos e coristas. O regente verdadeiro, ele não reclama dos seus músicos. Ele se pergunta: o que eu estou fazendo para ter um coral melhor? Apostólico verdadeiro não reclama do pastor. E nós vemos pessoas reclamando, mas se perguntam: o que eu fiz, o que eu faço para ter pastor melhor? Pastores não reclamam do seu público. Ele também se pergunta: o que eu faço para ter um público melhor? Essa é a realidade que nós precisamos enxergar e colocar em práticas em nossos viveres. A oração, prezados irmãos, ela é a base fundamental da espiritualidade. Hoje nós vemos jovens, eu conheço amigos que estiveram comigo aqui nesse coral, nesta filial, que hoje não tem força para assistir uma reunião. E às vezes o pai fala assim: abandona porque isso não tem conserto. Mas e a sua responsabilidade? Pode mentir para mim que o senhor não tem responsabilidade, mas para Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para Cristo Jesus, não pode mentir. Nós precisamos fazer a nossa parte. E nunca é tarde, irmãos, para nós sermos chamados à nossa razão e nos comprometermos com a nossa responsabilidade. Hoje nós vemos, irmãos, jovens, crianças, 15, 17, 18 anos que ainda são crianças, se grudam num beijo, irmãos, uma coisa nojenta. A gente não sabe se é beijo ou se é lambida, ou se é os dois juntos no meio da sociedade, aquela coisa mais nojenta, feio de ver. Aí o povo fala assim: mas não tem como educar. Como que não tem educar? Deus deu ele para o senhor, para a senhora, limpo, puro, sem nada, sem nenhuma mancha. Como que nós podemos falar: meu Deus do céu, não tem como educar essa criança, não tem como educar esse filho? Se Deus nos deu limpo, perfeito, puro, nos ensinou como lidar com essa situação, o poder da oração está presente em todos os instantes aqui. E na hora que essa criança precisar, que essa jovem, que esse rapaz, que essa pessoa precisar, irmãos, lidar com sua espiritualidade, como que vai ser? Olha, irmãos, quantas vezes nós andamos por aí, irmãos, e tem espíritos que olham para um apostólico, irmãos, como diz a passagem aqui de São Lucas, ele chega a encher a boca d'água, chega a salivar, fala: mas rapaz do céu, olha, o corpo desse apostólico é bom demais, olha, está limpinho, está perfeito. Ai, como eu queria me encostar nesse fulano, como eu queria estar aqui, ó. Tem espaço para me diminuir as abstinências do meu vício, colocar no coração desse apostólico aqui um viciozinho de fumar para me diminuir minha abstinência, de beber, de se prostituir, de usar drogas, de usar tudo quanto é coisa que não presta. Quantos espíritos estão por aí, irmãos, olhando isso e tentando, pensando e planejando atacar a sua vida? Mas é somente através da oração. Porque quem não tem preparo espiritual, irmãos, quem não tem o exercício de orar, quem não tem a responsabilidade da oração, não vencerá. Vamos olhar lá atrás, irmãos, o que São Paulo faz quando São Paulo está lá em Éfeso. São Paulo, prezados irmãos, ele ajudou muito a igreja de Éfeso. Os irmãos sabem o que era Éfeso? Éfeso, irmãos, era uma das maiores cidades da região. Não era a capital, mas era como se fosse a capital, dada a condição econômica daquele lugar. O teatro daquele lugar cabia 24 mil pessoas sentadas. Ali tinha droga, ali tinha prostituição, ali tinha tudo que se imaginar de ruim, mas também tinha coisas boas. E São Paulo, irmãos, ele lutou muito para ajudar a igreja de Éfeso, ensinando, aconselhando e mostrando aquele povo o caminho, qual era o caminho a seguir. E sabe o que São Paulo fazia, irmãos? Ele expulsava espíritos imundos pela autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava com ele. Num lugar, irmãos, que tinha tudo para ele se corromper. E ele ensinava o povo. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando ele sai de Éfeso, o sacerdote Cefas tem seus filhos, 3 filhos lá. Eles olhavam São Paulo e falavam: rapaz, é bom. São Paulo é bom, ele expulsa. O homem falou, não tem espírito que segure, que espere. Porque São Paulo, ele falou, os espíritos saem patinando. E nós somos como ele, porque nós somos apostólicos também.
Ah, mas nós somos. Mas aprenderam a orar? Eles aprenderam a falar com Deus, com Jesus? Eles aprenderam a ser, irmãos, família de Deus na terra? Não aprenderam. E quando uma pessoa, irmãos, se apresenta a eles possesso, o que eles falam? Ah, peraí, São Paulo faz, eu também faço. Está assim de apostólico, irmãos, que fica chorando lágrimas de sangue porque não tiveram uma boa estruturação emocional quando era criança, foi aprisionado por espíritos de vício e hoje não pode se libertar. Vê jovem apostólico liberto, fiéis a essa doutrina, sérios, decentes, porque tiveram uma boa formação familiar, tiveram um preparo espiritual que deu a ele uma condição de ser livre de todas as mazelas do inimigo. E tem apostólico que hoje olha, irmãos, de lá do cantinho dele, tentando ser apostólico e chora, porque não aprendeu a orar. O pai não ensinou a orar, a mãe não ensinou a orar, não ensinou o que é essa igreja. E ele vem na igreja, irmãos, e às vezes sai quando volta para o mundo, irmãos, os espíritos acompanham, cai na perdição de novo, cai no vício, e depois, ao fim de semana, irmãos, vem aqui e chora, pedindo a Deus para... Não consegue, porque não tem um exercício espiritual, não sabe o que é essa igreja. Olha os filhos de Seva, na hora que eles veem um homem possesso lá, falam, nós também expulsamos, São Paulo veio aqui, nós somos amigos de São Paulo, ele expulsa, ele fala, o inimigo corre, em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. Essas são as palavras de Sevas. Os espíritos saem. Olha a resposta dos espíritos imundo dada àqueles homens, irmãos. Resposta dada, infelizmente, hoje a pessoas que, por não terem uma formação familiar que desse a eles a condição de lutar com a espiritualidade maligna que tenta cativar o ser humano, irmãos, passam a mesma situação. Em nome de quem é para sair? Eu sei quem é Jesus. Palavras do Espírito das Trevas. Eu sei quem é Jesus. E sei muito bem quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? E as escrituras nos dizem, irmãos, como diz os gaúchos, é debaixo de tunda de laço, ou seja, é debaixo de burdoada, de surra, que quem é expulso é quem? São os filhos de Sevas, porque não tem autoridade para falar o nome de Jesus, porque não conseguiram ter um preparo espiritual que desse a ele a condição de serem vencedores. Os vícios, as mazelas, elas existem, mas elas começam, irmãos, nenhum espírito mau aprisiona a pessoa do dia para a noite. E muitas responsabilidades, irmãos, ainda podem recair sobre os pais que negligenciam a educação dos seus filhos. Mas é só um desenho. Pastor, como é que pode ser pecado assistir desenho? Irmãos, o senhor está assistindo um desenho, a sua criança está assistindo um desenho animado. O bichinho pintadinho lá. Os irmãos já viram um frango conversando? Frango fala? Tem desenho de frango que fala. Se existe uma situação que colocaram um frango para conversar, então isso é mentira. Se é mentira, é errado participarmos disso. Olha o que São João nos diz, irmãos. A única paternidade que Deus atribui ao inimigo de nossas almas é qual? Que ocasionou todos os horrores que a humanidade hoje vive. É a mentira, que é a origem de todo mal. Aí nós pegamos só porque é um desenho, porque o bichinho é pintadinho, ou porque é um camelinho, porque é um cavalinho, um cachorrinho, não sei qual que é o bichinho que tem lá. Não, mas isso aqui é inocente, isso aqui não tem problema nenhum. Ela é inocente aos olhos do ignorante. Mas, irmãos, o inimigo sabe muito bem usar aquilo para quê? Para começar a circundar seus filhos, suas crianças, com espiritualidades que não correspondem à espiritualidade do reino dos céus. Essa é uma verdade, irmãos, que nós apostólicos precisamos ter gravado a ferro e fogo em nossos corações. Para quê? Para formarmos. O dia em que o Senhor formar na sua casa um policial, irmãos, ele vai para a rua fazer o mundo ser um lugar melhor. O dia que o senhor, que a senhora formar em sua casa um político, ele vai para o Planalto, para o Palácio do Governo, seja lá para onde vai esse político, ele vai fazer o papel de um verdadeiro político. O dia que o senhor formar um médico, ele vai ser uma pessoa honrada. É isso que a igreja ensina. É isso, irmãos, que nós precisamos passar para os nossos filhos, ensiná-los a serem apostólicos, porque os vícios estão aí, o mundo está aí. Tabagismo, prostituição, alcoolismo, drogas, roubo, fofoca, homicidas. Esses vícios, irmãos,
não é resolvido através de remédio. Nós já vimos situações como essas aí que remédios não resolvem. Mas sim espiritualidade fiel, perfeita com o reino da luz. Deus, Ele jamais nos deixou sozinho. Ele sempre nos deixou alguém, irmãos, que nos direcionasse para o bem. E nós, povo apostólicos, eu, assim como tenho certeza que muitos aqui, podemos afirmar, privilegiado fomos. Porque em um tempo que o mundo chora a falta de Deus, eu posso, assim como tenho certeza que todos aqui, pelo que eu conheço, podemos afirmar, privilegiado fomos, porque conhecemos um profeta de Deus. E quem em Deus confiou, quem confiou na palavra do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, nunca, jamais se enganou, nunca, jamais se enganará. Esta mensagem, irmãos, é um tesouro para nós fortalecermos as nossas famílias e evitar que as artimanhas do inimigo, do tentador, adentrem no lar de cada um de nós. Guardem todos, prezados irmãos, essas palavras essas, irmãos, que nós apostólicos cremos, acreditamos, confiamos plenamente que não são palavras de homens, mas são palavras, irmãos, que nos expressa a grandeza da vontade do nosso soberano e eterno Deus para cada um de nós mantermos as nossas famílias de acordo com o padrão que Deus espera de espíritos que um dia irão habitar na glória celestial. Irmãos, com seus olhos fechados, cabeças curvadas e mãos levantadas aos céus, oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano e onipotente Pai Criador, chegamos ao término de mais uma reunião nesse instante, Pai poderoso, satisfeitos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de, juntos como família apostólica, participarmos de mais esse trabalho eclesiástico, onde meditamos um pouco mais sobre o valor da família para o Senhor conseguir manter a Tua obra nesta terra. Agradecemos ao Senhor Deus por esta oportunidade e também enaltecemos e honramos o Teu santíssimo nome, rogando nesse instante ao Senhor Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, que abençoe a todos os Teus filhos, ó Deus, aqui presente, que o Senhor primaz possa interagir em meio ao Teu povo para ampará-los, abençoá-los e dar a cada um a bênção preciosa do Divino Espírito Santo que nos é oferecida através da intercessão do Consolador, a Santa Avó Rosa. Recebam, prezados irmãos, a bênção preciosa de Deus nosso Pai que nos é dada através da Santa Avó Rosa nesse instante. Bênção essa que eu rogo ao Senhor Jesus, que o Senhor expanda e estenda até os Seus filhos também que nos acompanham via internet. Rogo também, Senhor Jesus, Mestre adorado, em favor dos Seus filhos, cujos nomes se encontram nessa caixa de oração, para que o Senhor permita que o Santo Primaz, irmão Aldo, possa liderar santos, anjos e até mesmo profetas do Senhor que estão na presença do trono de Deus para montar guarda ao derredor de cada um deles, para que eles se sintam agraciados, protegidos e fortalecidos, para que eles sintam a Tua presença, ao Senhor Jesus, através da presença dos santos, dos profetas, dos apóstolos e dos anjos que o Senhor permite que o Primaz Irmão Aldo tem poder para liderá-los em Seu nome. Agradecidos por essa oportunidade, expressamos o nosso desejo de que o Seu nome, Deus poderoso e eterno Criador, o nome de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, também Seu nome Santo Primaz Irmão Aldo, seja para todo sempre, por nós, povo apostólico, povo do Santo Consolador, glorificados. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até uma nova oportunidade, se assim nosso Deus permitir. Muito obrigado.